Bom dia, meu nome é Matheus Martins. Esse trabalho também tem a participação do meu colega Jorge Oliveira. E esse é o nosso trabalho de arquitetura de computadores. Eu vou falar dos exemplos familiares de computadores, que são três, na arquitetura de computadores: x86, ARM e AVR. A arquitetura x86 é encontrada em quase todos os sistemas de computadores pessoais e servidores. Em 1968, Robert Nielsen e Gordon Moore e Arthur Rock formaram a Intel para fabricar chips de memória. No primeiro ano da operação, vendeu apenas $3.000 de chips. No final da década de 1960, as calculadoras eram grandes máquinas elétricas no mercado. Tamanho de impressora moderna laser e pesava cerca de 20 quilos. Em 1969, uma empresa japonesa chamada Busicom consultou a Intel sobre um pedido de fabricação de 12 chips sob encomenda para a calculadora eletrônica. Ted Geoff, o engenheiro da Intel designado para esse projeto, analisou o plano e percebeu que podia colocar uma CPU de uso geral de 5 bytes em um microchip, que faria a mesma coisa e seria mais simples e também mais barata. Dessa forma, nascia em 1970 a primeira CPU, de um só chip, com 2.300 transistores, denominada 4004. Agora a arquitetura ARM. Na década de 1980, a empresa Arcon Computer, sediada na Grã-Bretanha, após o sucesso do seu computador pessoal de 8 bits, BBC Micro, começou a trabalhar em uma segunda máquina com a esperança de competir com o recém-lançamento da IBM PC. O BBC Micro era baseado em um processador de 8 bytes, 6502. Steve Fullbaker, da Arcon, achou que o 6502 não tinha força para competir com o processador de 16 bytes, 8086 da IBM PC. Eles começaram a examinar as opções do mercado e decidiram que estavam muito limitados. O projeto foi concluído em 1985. Ele incluía a instrução de dados de 32 bytes em um espaço de endereço de 2 bytes e foi fabricado pela VLSI Technology. Em 1990, a AMR colaborou com a Digital Equipment para desenvolver uma versão de alta velocidade e baixa potência do ARM. Isso voltado para aplicações móveis com escassez de tecnologia, como o PDAS. Eles produziram o projeto Armstrong ARM, que desde seu lançamento causou um rebuliço no setor devido à sua alta velocidade. Agora a arquitetura AVR. Nosso terceiro exemplo é muito diferente dos anteriores. A arquitetura AVR é usada em sistemas embutidos de muito baixo nível. A história do AVR começa em 1996, no Nijmegen Institute of Technology, onde os estudantes Alf Engel Borgen e Vergade Roland projetaram o CPU RISC de 8 bytes chamada AVR. A arquitetura AVR é realizada em 3 classes. Microcontroladores, a classe mais baixa, a TIM AVR, foi projetada para aplicações mais restritas quanto à superfície e potência e custo. Ela inclui uma CPU de 8 bytes, suporte digital básico para ES, suporte para entrada analógica, por exemplo, na leitura de valores do termômetro. O Mega AVR é controlado num popular sistema embutido de fonte aberta, Arduino, também crescente em suporte para ES serial, clocks internos de saídas analógicas programáveis. Terminei. Dando continuidade aqui ao trabalho, agora eu vou falar sobre unidades métricas. Assim como na ciência da computação em geral, são usadas unidades métricas em vez das tradicionais unidades inglesas. Os prefixos costumam ser abreviados por suas primeiras letras, sendo a unidade maior que 1 em maiúsculas, kbytes, MB e etc. Uma exceção é kbytes para kilobytes. Assim, uma linha de comunicação de 1 megabyte transmite 10 bytes. E um relógio de 100 PS bate a cada
um décimo de segundo, uma vez que ambos os prefixos milo e micro começam com a letra M. Também vale a pena lembrar que, para medir tamanho de memórias de discos, arquivos e banco de dados na prática comum do setor, as unidades têm significados ligeiramente diferentes. Quilo, por exemplo, significa 2 elevado a 10, que é 1024, em vez de 10 elevado a 3, porque as memórias são sempre uma potência de 2. Agora falar sobre equipamentos de telecomunicações. Existe três equipamentos de telecomunicações. Vou começar pelo modem. Com o crescimento da utilização de computadores nos últimos anos, é comum que um computador precise se comunicar com outro. Por exemplo, muitas pessoas têm em casa computadores pessoais que usam para se comunicar com o que está em seu local de trabalho com uma provedora de serviço de internet ou com um sistema de home banking. Em muitos casos, a linha telefônica provê comunicação física. Contudo, uma linha telefônica comum ou cabo não é adequada para a transmissão de sinais de computador que costumam representar um 0 como 0 volt e 1 como 3 a 5 volts. Sinais de dois níveis sofrem considerável distorção quando transmitidos por uma linha telefônica projetada para a voz, ocasionando erros de transmissão. Todavia, um sinal de onda senoidal pura em uma frequência de 1000 a 2000 Hz, denominada portadora, pode ser transmitido com relativamente pouca distorção, e esse fato é explorado com a base da maioria dos sistemas de telecomunicação. Agora vamos falar sobre linhas digitais de assinantes. Quando a indústria da telefonia chegou por fim aos 56 KB, ela se congratulou por um trabalho bem feito. Enquanto isso, a indústria da TV a cabo estava oferecendo velocidades de até 10 megas em cabos compartilhados e as operadoras de satélites estavam planejando oferecer mais de 50 megas. À medida que o processo da internet tornou-se uma parte cada vez mais importante de seus negócios, as empresas de telefonia começaram a perceber que precisavam de um produto mais competitivo do que linhas discadas. A resposta dessas empresas foi começar a oferecer um serviço digital de acesso à internet. Serviços com mais largura de banda larga, embora na realidade o termo seja mais um conceito de marketing do que qualquer outra coisa. Por um ponto de vista estritamente técnico, banda larga significa que existem vários canais de sinalização, enquanto banda, teoricamente, a Ethernet a 10 GB, que é muito mais distante do que qualquer serviço de banda larga oferecido pela companhia telefônica. Não é banda larga de forma alguma, pois tem apenas um canal de sinalização. E agora vamos falar sobre a internet por cabo, que muitas empresas de TV agora estão oferecendo acesso à internet por meio de seus cabos. Como a tecnologia é muito diferente da ADSL, vale a pena fazer em breve descrição em que cidade a operadora por cabo tem uma central e uma grande quantidade de caixas cheias de dispositivos eletrônicos denominados terminais de distribuição, headers, distribuídos por todo o território. Os terminais de distribuição estão conectados à central por cabos de alta largura de banda ou de fibra ótica. E agora vamos falar sobre câmeras digitais. Câmeras digitais. Uma utilização cada vez mais popular de computadores é a fotografia digital, o que transforma câmeras digitais em uma espécie de periféricos de computador. Vamos descrever rapidamente como isso funciona. Todas as câmeras têm uma lente
que formam uma imagem do sujeito no fundo da câmera. Em um equipamento convencional, o fundo da câmera está coberto por uma película fotográfica sobre qual é formada uma imagem latente quando a luz a atinge. Essa imagem latente pode ficar visível pela ação de certos produtos químicos presentes no líquido de revelação, ou revelador. Uma câmera digital funciona da mesma maneira, exceto que o filme é substituído por um arranjo retangular de CCDs sensível à luz. Algumas câmeras digitais usam CMOS, semicondutor de óxido metálico complementar, mas aqui vamos nos concentrar nos CCDs, que são mais comuns. Quando a luz atinge um CCD, ele adquire uma carga elétrica. Quanto mais luz, mais carga. A carga pode ser lida em um conversor analógico para o digital como inteiro de 0 a 255, em câmeras mais baratas, ou de 0 a 4095, em câmeras reflex digitais de uma lente. Agora vamos falar sobre códigos de caracteres. Os códigos de caracteres existem 4, que são o ASCII, Unicode, UTF-8, e são esses. Vou começar falando sobre o ASCII. Um código de ampla utilização é denominada ASCII. A cada caractere tem 7 bits, o que permite 128 caracteres no total. Porém, como os computadores são orientados a byte, cada caractere ASCII é armazenado em um byte separado. Muitos dos caracteres do controle ASCII são destinados à transmissão de dados. Por exemplo, uma mensagem pode ser composta de um caractere SOH. Agora vamos falar sobre Unicode. A indústria do computador se desenvolveu em grande parte nos Estados Unidos, o que levou ao conjunto de caracteres ASCII. Esse código é bom para a língua inglesa, mas não tão bom para outros idiomas. O francês precisa de acentos, por exemplo, system. O alemão precisa de sinais diacríticos, por exemplo, fur, e assim por diante. Algumas línguas europeias têm certas letras que não se encontram no ASCII, tais como a alemã e a dinamarquesa. Alguns idiomas têm alfabetos inteiramente diferentes, por exemplo, russo e árabe, e algumas poucas línguas não têm alfabeto algum, que é, por exemplo, a China, lá na China. Como os computadores são espalhados pelos 4 cantos do mundo e como os fabricantes de software querem vender produtos em países onde a maioria dos usuários não fala inglês, é preciso um novo conjunto de caracteres. Um grupo de empresas de computadores resolveu esse problema, formando um consórcio para criar um novo sistema denominado Unicode e transformando em um padrão internacional. Agora o Unicode é suportado para algumas linguagens de programação, por exemplo Java, alguns sistemas operacionais, por exemplo Windows, e muitas aplicações. A ideia que fundamenta o Unicode é designar a cada caractere e símbolo um valor único de 16 bits, denominado ponto de código. Não são usados caracteres multibyte.